Irmãos, irmãs, a gente vai conversar hoje sobre um tema tão importante que tem sido negligenciado por tantas pessoas, mas por tantas pessoas que dizem conhecer Jesus, que é sobre a igreja como corpo de Cristo. E o quanto nós somos privilegiados de pertencermos à igreja de Jesus. E o quanto nós somos negligentes em não desenvolver os papéis que Deus nos confiou na igreja que pertence a Ele, comprada pelo sangue precioso de Jesus. Cada um de nós tem um papel sublime, precioso, para ser desenvolvido na igreja de Jesus. E eu creio que muitas pessoas não valorizam isso, porque nós vivemos numa cultura onde o individualismo, o egoísmo já nos influenciou demais. Onde muita gente acredita que seguir Jesus pode ser feito numa vida solitária. Eu tenho, às vezes, encontrado alguns crentes que dizem: não, eu não frequento a igreja, não, eu não participo da igreja, não, porque a igreja tem tantos pecadores, então eu já fui ferido. Eu sei que eu sou igreja de Jesus, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso da igreja para ser crente, eu sou crente sem igreja. Tem muitos erros nessas afirmações. Em primeiro lugar, que ninguém é crente sem igreja. O seu dedo do pé, ele não é dedo do pé fora do seu corpo. Porque se você corta esse dedo e joga ele fora, ele vai apodrecer, vai decompor e vai virar adubo. Ele não vai mais pertencer ao seu corpo. O seu dedo, ele possui um papel integral, orgânico, funcional, como membro do seu corpo. Nós somos igreja com a igreja de Jesus. A frase, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. Essa frase está errada. As pessoas utilizam essa frase fora do contexto. Quando Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus, ele se refere à igreja como um todo, e não aos crentes individuais. Nós somos igreja quando estamos juntos como povo do Senhor. Eclesia significa assembleia, ajuntamento solene. É por isso que o apóstolo Pedro, em sua carta, primeira carta, ele diz que nós somos pedras vivas. E essas pedras juntas, sendo edificadas por Deus, uma sobre a outra e uma com a outra, forma o edifício que é a igreja. Então é errado nós falarmos que somos igreja sem a igreja. É errado nós falarmos que somos a igreja, templo do Espírito Santo, sem entender o contexto maior. A melhor expressão é: eu sou uma pedra viva nesse edifício maravilhoso, edifício espiritual, que é a igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus. A Bíblia nos mostra que a fé cristã é absolutamente comunitária. Deus nos salvou em Cristo para que eu e você fizéssemos parte de um povo, um corpo, uma casa espiritual. A igreja não é um lugar que simplesmente frequentamos. A igreja, guarde isso, é uma família a que pertencemos. A igreja não é um lugar que simplesmente frequentamos. Não deveria ser. A igreja é uma família a que pertencemos. A gente precisa resgatar o conceito e a importância disso. Porque Pedro perguntou a Jesus: Jesus, a gente abandonou tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar em troca? Jesus diz: vocês vão ganhar muita coisa. Vocês vão ganhar no futuro a vida eterna. E no tempo presente, vocês ganharão 100 vezes mais. Pais, mães, irmãos, irmãs e filhos espirituais. Jesus está dizendo que os nossos vínculos espirituais, do ponto de vista de Deus, são mais profundos que os nossos vínculos sanguíneos. Os vínculos espirituais são mais profundos que os vínculos sanguíneos. Não é incomum encontrar uma mulher e falar: por que você sumiu? O meu marido não frequenta mais a igreja. Mas é o seu marido. E a sua fé em Cristo, que é o seu verdadeiro marido? E a sua comunhão com a sua família mais preciosa, que é a família espiritual? E você, homem, por que você se afastou da igreja? Porque a minha mulher se esfriou, distanciou. Mas e as suas irmãs em Cristo Jesus, seus irmãos em Cristo Jesus, que são mais importantes que seu casamento? Seu amor por Jesus Cristo, que é mais importante que seu casamento. Porque o seu casamento, ele é apenas uma sombra, um tipo, que aponta para uma realidade de comunhão muito superior, que você desfruta com Cristo Jesus.
Então nós somos pedras vivas, que deve se compreender como gente que pertence a uma família e não que simplesmente frequenta uma igreja. Se a gente compreender isso, o nosso modo de ser igreja, de viver igreja e de nos relacionarmos uns com os outros será transformado. E eu creio que hoje, mais do que nunca, nessa era digital, de tanto consumismo de tudo, onde eu venho para ser servido, para ter experiência de prazer, mais do que nunca nós precisamos voltar a entender isso. Igreja não é um local que eu frequento. Igreja é uma família a qual eu pertenço. E família briga. Família se desentende. Família se fere. E aqui vem outro princípio, né, pastor? As pessoas saem da igreja porque não, porque eu estou amargurado, porque fulano não olhou para mim, fulano falou tal coisa de mim, fulano... É por isso que Jesus instituiu Mateus 5 e Mateus 18. Se você, ao trazer ao altar a tua oferta, se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, você feriu alguém, a pessoa está magoada, deixa a oferta, não coloque. Vai e se reconcilie com aquela pessoa depressa. Porque para Deus, os nossos relacionamentos horizontais ajustados, o que eu vou dizer é sério, são mais importantes que ato de culto. Porque como é que eu vou cultuar ao Deus que me perdoou de todos os pecados, sabendo que tem gente amargurada comigo? E que eu não quero resolver isso. E depois de resolver, Jesus diz, volta, traz ao altar a tua oferta. Assim Deus quer receber o nosso culto, mas com os nossos relacionamentos ajustados. E em Mateus capítulo 18, Jesus disse, complementando Mateus 5, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não é para falar para outra pessoa, formar um partido, um gueto de maledicência, de dissensão, não. Você e aquela pessoa resolvam. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Ou você pode continuar fazendo, como muita gente faz, na igreja, aquilo que faz nos casamentos. No lugar de resolver os problemas, a amargura levanta, o orgulho é alimentado, o ressentimento cresce, a vingança é oxigenada e o casamento morre pelo divórcio. Muita gente tem se divorciado da igreja por coisas pequenas. Todos os dias isso acontece. Porque nós não entendemos, de fato, o que é igreja. Igreja não é um lugar que eu frequento. Não é uma instituição religiosa que simplesmente eu me torno membro. É uma família espiritual a qual eu frequento. Família tem problemas, mas família não se abandona. Família, à luz das Escrituras, resolve o seu problema e ao resolver, a gente amadurece juntos. E eu quero fazer algumas perguntas aqui para a Naila, em primeiro lugar. Naila, o que você acha que tem impedido algumas pessoas de frequentarem igrejas, de compreenderem o que é igreja para a sua vida? O que está atrapalhando as pessoas de se comprometerem com a vida na igreja? Pronto, refiz a pergunta. O que você acha que tem atrapalhado as pessoas de se comprometerem com a igreja? O quê? Fidelidade à palavra. O problema também é que a maioria das pessoas hoje não conhece mais a palavra, né? Então o povo morre porque lhes falta pão, conhecimento da verdade. Para você, Natanael, o que tem atrapalhado as pessoas de se comprometerem com a igreja? A visão desse Uber aí é muito comum, viu? Não sei se vocês ouviram aí o Natanael, ele disse que pegou um Uber, o Uber disse que não frequenta igreja porque ele entende que a salvação não depende de igreja, ele está certo. A salvação é um relacionamento entre ele e Cristo. Mas uma vez que eu fui salvo por Cristo, eu fui inserido a um corpo. A igreja não nos salva, mas os salvos amam o que Jesus ama. E Jesus ama a igreja dele.
Porque ele deu a sua vida pela igreja para formar um corpo para si. E é muito estranho a gente dizer que não gosta daquilo que Jesus ama. É muito estranho isso. E outra coisa que ele disse, ele não depende da igreja para ter um relacionamento com Jesus. Depende. Depende. Depende sim. Pegue um carvão. Um carvão. Você pode pegar uma pedra grande de carvão, um pedaço grande de carvão. O pastor Dalzi gosta de um churrasquinho ao ponto. Coloque ali aquele pedaço de carvão grande. Coloque na churrasqueira. Tente acender aquele carvão. É possível que você o acenda, mas ele vai se consumir rapidamente. Para fazer um bom churrasco, nós precisamos do quê? De muitos pedaços de carvão juntos, para gerar chama, aquecimento. Paulo diz em Efésios 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa expressão entre vós, ela é vivida no cotidiano das nossas semanas, em ambientes eclesiásticos, nos ajuntamentos solenes com a igreja de Jesus. Casimiro. Buenos. Estão com prioridades invertidas. Estão colocando aquilo que julgam ser importantes antes daquilo que é prioridade. Marta e Maria. Exatamente. Na opinião de vocês, Léo, como é que um crente pode servir a igreja de forma um pouco mais intencional? Olha só, eu sirvo a igreja de modo intencional, compreendendo que eu não sirvo paredes, eu sirvo pessoas. Isso é importante demais. Vamos para o texto bíblico. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Mas guardem isso, gente. Igreja não é um local que eu frequento. É uma família a que pertenço. É uma comunidade espiritual da qual eu faço parte. Sozinho, eu sou uma pedra. Juntos, formamos um edifício. E esse edifício é a igreja. E esse edifício é que abriga pessoas nesse mundo frio, caído, difícil. As pessoas precisam desse edifício bem ajustado, com telhado, aquecido, bem organizado. E não estou falando de estruturas físicas, mas de estruturas humanas, biblicamente alicerçadas, sabendo de sua missão, de sua vocação, para abençoar a gente que sofre nesse mundo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Paulo trata da igreja aqui com a imagem do corpo. Ele usa a metáfora do nosso corpo e dos seus membros. Porque assim como o corpo é um, e esse corpo tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Por isso que eu disse para você que o dedão do pé, sozinho, separado do corpo, não é corpo. Porque são todos os membros juntos, que são um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Só existe um Espírito Santo que, através da obra de Cristo, que foi aplicado ao nosso coração, nos inseriu a uma única igreja de Jesus. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus, olha a soberania de Deus, que distribui os dons como lhe apraz. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o restante do corpo? O certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, não corpos no plural. A igreja junta toda é o corpo de Cristo. Individualmente, vocês são membros desse corpo. O que Paulo está nos ensinando aqui, através dessa imagem do corpo humano, para ensinar sobre a natureza de Jesus? O primeiro ensino de Paulo está nos versos 12 a 14, onde Paulo nos diz que a unidade do corpo é formada por gente diferente, muitos membros diferentes. Nós temos olho, nariz, orelha, boca, olfato, paladar, audição, pescoço, coluna, pés, mãos, dedos. O pé é o órgão que mais possui ossos no corpo. 33 ossos num pezinho de mulher que calça 35, 36. 33 ossos num pé masculino, calçando 39 a 43, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Muitos membros, Paulo está dizendo, mas um só corpo. Assim como o corpo tem muitos órgãos, e cada membro com funções distintas, mas com uma única unidade, Paulo diz, assim é a igreja. Cada cristão, ao crer em Cristo, é inserido nessa igreja, para fazer parte da única igreja. E cada cristão recebe de Deus um dom diferente, uma vocação diferente, uma atribuição diferente. E cada atribuição é importante demais. E aqui a gente precisa admitir um problema nosso. Por nós pertencermos à igreja presbiteriana, que tem uma herança reformada, pela graça de Deus, a gente valoriza muito a pregação da palavra. E precisamos valorizar a pregação da palavra. Mas isso tem gerado um efeito colateral que nunca foi a intenção de Deus e não é. E esse problema não tem a ver com como Deus constituiu a igreja, tem a ver com a forma como nós entendemos a igreja. As pessoas que não se enxergam com o dom da palavra, ou que não têm voz para cantar, dom para tocar instrumento, ou que não têm habilidade para participar do ministério infantil, acha que não tem parte na igreja. Cada pessoa tem uma parte fundamental, porque todas as pessoas podem amar. Podem amar através da visita, podem amar através da ligação, amam através da oração. Para orar você não precisa nem falar. Você pode ser mudo que você ora. Para orar você não precisa nem ouvir. Cada pessoa foi colocada no corpo de Cristo e possui uma importância enorme. A igreja é constituída pela união de muitos membros. E essa união de muitos membros forma uma unidade. O outro ensino de Paulo nesse texto de 1 Coríntios é que nenhum membro é inútil ou superior aos outros. É interessante como Paulo constrói o argumento dele, porque nos versos 15 até o verso 21, Paulo diz o seguinte, se o pé disser, eu não sou mão, então eu não pertenço ao corpo. Paulo diz, está errado. O pé pertence ao corpo. Se o olho falar, eu não sou braço, então eu não pertenço ao corpo. Está errado. Os olhos fazem parte do corpo. No verso 21, Paulo aprofunda mais. Ele diz, os olhos não podem dizer à mão, eu não preciso de você. E a cabeça, que tem cérebro, raciocina, onde ficam os olhos, o olfato, a mastigação, o paladar, a audição. A cabeça tem sua importância, né?
essa caixa craniana, não vai poder dizer aos pés, eu não preciso de você, perdão, cadê? Onde Paulo fala da cabeça aqui, as mãos, aí a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, Paulo diz, até os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E aqueles do corpo que parecem ser, e aqueles que parecem menos dignos, a estes damos muito maior honra. Quer um exemplo disso? Nós vivemos hoje num culto pela beleza, né? E eu até conversei com o Léo agora sobre aquela questão de procurar um dermatologista. Qual é a função dessa pele aqui da minha face? Vamos lá. Ok, mas ela vai me proteger, ok, mas assim, a função de produzir algum benefício para o corpo. Ela não tem a mão que pega, que trabalha, que digita num computador, que faz uma plantação. Olha a dignidade que a gente confere a uma pele da face. Produtos, procedimentos cirúrgicos, gastos e mais gastos. Essa loucura para não aparecer pé de galinha. Rugas. Necessidade prática mesmo. Não anda, não serve para locomover, não serve para pegar em nada, para produzir nada. E nós conferimos honra, dignidade. Paulo está dizendo, sabe, vou dar um exemplo aqui. Como eu aprendi de Jesus hoje com Joabe. O Joabe tem uma deficiência motora, uma deficiência física. Como é que chama, Elisângela, quando os pais não vacinam a criança na infância e depois ela desenvolve aquele problema de atrofia? Paralisia infantil. E o Joabe é todo atrofiado. A fala é difícil, você quase não escuta, você tem que fazer esforço para tentar compreender o que ele fala. Nunca produziu tanto na sociedade, por conta da condição dele. E o Joabe ama a igreja de Jesus. Ele ama estar aqui, a gente tem que organizar a escala. E é uma honra para os diáconos buscarem o Joabe na casa dele. Ele ama receber visita, a gente cantar, estudar a Bíblia, levar a ceia para ele. E aqui teve um momento hoje do louvor, do momento de cânticos, que nós entoamos grande ao Senhor e muito digno de ser louvado. Eu aqui no púlpito vendo o Joabe, sabe, com as limitações dele, todo torto assim, tentando os braços erguidos assim, e adorando ao Senhor com tanta sinceridade, tanta simplicidade e tanta beleza. Tanta beleza. São aquelas coisas que a gente olha e diz, não tem muito para oferecer para a igreja. Não tem tanto valor aos olhos humanos. Não tem tanto para colaborar. Mas que ensina muito. Que ensina muito. O corpo de Cristo é assim, gente. Nenhum membro é superior ao outro. Isso tem que nos fazer entender que a nossa vida é valiosa para a igreja de Jesus. Que os nossos dons são importantes para a igreja de Jesus. Tem uma senhora aqui na igreja, dona Anacleta, que ela tem uma série de limitações. Todo domingo ela chega em mim e ela me abraça. E ela diz, pastor, eu oro todos os dias pela sua vida. Meu Deus do céu. Ai, como aquilo me faz bem. Saber que tem uma guerreira de oração intercedendo por esse pecador. Que tem que enfrentar um monte de batalhas no dia a dia. Que importância tem essa senhora? Que importância tem essa oração para a igreja de Jesus? Sua vida é importante. Seus dons são importantes. Suas limitações não podem te convencer de que você não tem valor. Pode ser que você, numa determinada época, tenha contribuído de um modo. E pode ser que você entenda que aquilo sim produzia valor. E agora você é chamado por Deus para refletir sobre outro modo de contribuição,
que você julga de menor valor, mas é igualmente importante. Jesus ensinou isso. Quando eles chegaram de um dia todo de caminhada, de pregações, andar no templo, confrontar os fariseus, chamando-os de sepulcro caiado, Jesus se reuniu num cômodo grande chamado cenáculo. Não tinha nenhum escravo lá. Era Jesus e os discípulos. Ele pega um pano, coloca água numa bacia, se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O rei, o Senhor, olha a importância dele. Mostra que a função daquele que lava os pés é essencial. Vai trazer limpeza, vai trazer frescor, vai proporcionar dignidade, vai preparar aquelas pessoas para se assentarem à mesa com leveza. Eu vejo que isso, pastor, é uma grande tentação e desafio para a vida de muitos pastores, que contribuíram muito através de pregação do evangelho, alguns com igrejas grandes, nome, reputação. De repente, chega um período, por exemplo, de jubilação, se vê envelhecidos, e nós como igreja, organização, somos pecadores, não concedemos a devida honra, e é um risco para aqueles servos que outrora foram tão úteis, se sentirem agora, além de desprestigiados, sem utilidade, o que é um erro, porque cada parte, até aquela que nós atribuímos menos dignidade, possui uma honra extraordinária. Deus quer te usar no reino dele. Deus te colocou na igreja dele. E você pode se enxergar sem a capacidade para oferecer grandes contribuições. Mas você tem muito para doar para a igreja de Jesus. O que eu quero estimular você é, não fique sem doar. Porque quando você fica sem doar, você atrapalha o corpo. O corpo sofre por você. Eu tenho um problema desde que eu era criança. O meu dedão, do lado esquerdo, ele encrava. E antes eu era o filhinho da mamãe, Casemiro. Minha mãe tem uma mão de anjo. Falava, mamãe mão de anjo. Desencravava a minha unha. As outras eu sempre cortei. Só um cantinho que encrava. Eu casei, Raquel, a missão é sua. Graças a Deus a Raquel tem uma mão de anjo. Ela pega e eu falo, o quê? Já? Já? Agora, quando aquela unha começa a querer encravar, é incrível. 10 dedos do pé, 33 ossos em cada pé. Um cantinho, uma unha. Incomoda. Atrapalha. A sua vida tem muito valor no corpo. Você foi inserido. E você tem muito a contribuir, mesmo que você ache que não tenha. Você tem dignidade. Elaine, você tem 2 filhos. Um rapaz pequeno que é o Crois, cheio de energia. E eu sei que você parece uma galinha choca preocupada com seu marido, né? Com os problemas de saúde que ele teve e tal. E ao servir a sua casa com esse zelo, esse amor, é claro que você está servindo a igreja de Jesus. Porque sua casa é a sua igreja também. É a pequena manifestação do corpo de Cristo. Mas mesmo com essa rotina doméstica, tudo isso, como é que você acha que você pode servir a igreja de Jesus com os dons que Deus te deu? Porque você tem testemunho para contar. Experiência adquirida através do sofrimento, que pode ser usada na vida de outras mulheres. Como é que você acha que Deus pode te usar na vida de outras pessoas? Olha que bênção. O Léo não era para estar aqui. Era para estar porque ele está.
Entenda o contexto. Tumor no cérebro, tamanho de um limão, abre a cabeça não sei quantas vezes, o homem fica cego, os meninos pequenos. Deus realiza um milagre, faz esse homem enxergar, contrariando os preceitos médicos. Tumor não existe mais, Deus arrancou, cabelo cresce, começam as convulsões, tal, aquelas lutas, preocupações, sofrimento, gemido, preocupação da família, dos filhos. Tem mais de um ano e 3 meses sem nenhuma crise. Para a glória de Deus, milagres e mais milagres. Muito sofrimento, muita dificuldade. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1. Deus nos consola em nosso sofrimento, para que através do consolo que recebemos de Deus do nosso sofrimento, nós consolemos os outros com o mesmo consolo que recebemos. A gente vive num mundo quebrado, com o câncer alcançando tantas famílias e levando-as ao sofrimento. Olha, Elaine, como algo que parecia tragédia pode ser usado por Deus através da sua vida para abençoar outras pessoas. E falar do consolo que você recebeu de Deus, do sustento de Deus, da presença de Deus, dos milagres de Deus, da provisão de Deus e da presença de Deus que nunca desamparou o seu lar. Cada parte no corpo é útil. Então vamos resolver esse chamado para a comunidade de fé também, que a sua comunidade precisa de você. Ontem nós tivemos a celebração de 25 anos de casamento do Kenny e da Jamine. E eu fui embora para casa com a imagem do Léo, da Elaine e dos meninos. E eu queria ter fotografado escondido para congelar aquele momento. Eu estava numa mesa assim que visualizava vocês. E teve um momento que estava a Elaine, aí o Léo e os meninos, um de cada lado. E o Léo assim, encostado no celular, e os meninos aqui, e eles rindo junto, parecendo 3 crianças. Deu vontade de gerar uma filmagem de uns 5 segundos e congelar aquele momento. Porque há alguns anos, essa família estava quebrada. Esses meninos estavam quebrados. E ver como Deus usa as coisas dele, misteriosas, para fazer um bem. Olha, Léo, como Deus pode te usar agora, na vida de outros homens. No exercício da vida conjugal, no exercício da paternidade. Como Deus tem abençoado vocês e o quanto vocês podem contribuir com a igreja de Jesus. Gente, e esse é o próximo ponto. Cada membro no corpo tem o privilégio de cuidar um do outro. Olha o versículo 22. Paulo diz o seguinte: pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm nem necessidade disso. O que Paulo está dizendo aqui? Minhas mãos, quando é que a gente vai usar luva? No nosso Brasil, país tropical? Só se você for pilotar uma moto, você põe uma luva por segurança. Então nossas mãos estão aqui, ó. Nosso rosto está aqui. Agora aquelas partes que a gente tem mais pudor, os genitais, a gente reveste com maior honra. A gente procura colocar um vestido bom às mulheres, uma roupa bonita, cortada, uma boa calça. Os homens mais conservadores, aquele paletó bem alinhado. Então até as partes mais indecorosas, a gente entende o valor dela, não pode ser exposto, e a gente reveste de honra através de investimento. E Paulo está dizendo isso. Tudo no corpo de Cristo tem valor. No verso 26 ele diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Eu tenho certeza de que você vai embora hoje com essa imagem do Joabe em mente. E grato a Deus. Porque eu sei que quando eu trouxe essa lição aqui para vocês, que eu aprendi, vocês também aprenderam. É verdade. O Joabe nos ensina muito sobre Jesus Cristo. Como a dona Osana, mãe do Joabe, me ensinou muito sobre Jesus. Aquela senhora idosa, sozinha, mulher de fé, que instilou desde o berço a fé no Joabe, depois com as suas deficiências, se sacrificando por ele, lutando por ele. Dona Anacleta, seu sacrifício, suas lutas pelos seus netos, Deus vê, Deus honra, Deus valoriza e testemunha belamente do Evangelho. Cada parte é importante. De modo que, se um sofrer, todos sofrem. Mas quando um é honrado, todos se alegram. Todos têm importância no reino de Deus e nós devemos cuidar uns dos outros. Nesse sentido, a gente tem que lembrar: a vida cristã é marcada por empatia, por cuidado mútuo, por encorajamento e por serviço. A vida cristã, nossa vida, guarda isso, deve ser marcada por cuidado mútuo, empatia. E nisso a Elisângela é perita. Toda vez que eu chego, vem o sorriso do Nadim Filho, né? Sorriso do Nadim Filho. Patrícia do Henrique tem um sorriso lindo. A Naila serve a Jesus de modo tão bonito, como eu aprendo com ela. Trabalha o dia todo, sozinha, lutas. E ama a igreja de Jesus, estar presente. Maturidade na fé, procurando estar centrado em Cristo Jesus. Como eu aprendo com a vida dela. Como eu sou encorajado pela fidelidade dela. Ela não sabe disso, está ouvindo isso agora. Cuidado mútuo, palavra de encorajamento. Só você dizer: fulano, senti sua falta, estou com saudade de você. Mas não é aquele tom de cobrança: não, você sumiu, o que foi? Não, olha, estou sentindo sua falta. Você é importante. Posso orar por sua vida? Esse é nosso papel. E todos nós podemos nos importar uns com os outros. Não precisa ter dons extraordinários para isso, não. Todos nós podemos mandar uma mensagem: ó, lembrei de você hoje. E quando você se lembrar de alguém, não deixa para fazer depois, não. Pega o seu celular. Ó, falando, lembrei de você. Quero ler um texto bíblico para você. O texto da minha devocional de hoje. E deixar uma oração. Todos nós podemos fazer isso. E aquilo pode abençoar vidas. Paulo termina o verso 27, dizendo que, ora, vocês, olha o plural aqui, ó, vocês, pronome no plural. Vocês são o corpo de Cristo. Todos juntos formam essa unidade. E individualmente, cada um é membro desse corpo. Todos têm o seu valor estabelecido por Deus. É por isso que negligenciar a vida em comunidade é desprezar a identidade que nós recebemos em Cristo. Negligenciar a vida em comunidade é desprezar a identidade que nós recebemos em Cristo. A pessoa sozinha, desconectada do convívio regular com a igreja, ela perde muitos privilégios. Ela perde o privilégio de ouvir outros cantando e louvar ao Senhor juntos, sendo fortalecida na mesma fé. Ela perde o privilégio de ouvir dores e vitórias de outros irmãos e orar suplicando a Deus e agradecendo quando as vitórias vêm. Ela perde o privilégio de compartilhar suas angústias, suas necessidades e testemunhar suas vitórias, para que outros se alegrem com ela e chorem com ela. A pessoa que não participa regularmente de uma igreja perde o privilégio de ouvir a pregação do Evangelho, que quando feita com fidelidade, é usada pelo Espírito Santo com poder para entrar em nosso coração como espada afiada e nos tratar regularmente. A pessoa que vive sozinha, distante da igreja,
perde o privilégio de viver um propósito maior. Porque a igreja, quando bem alinhada, segue um propósito. Vamos nos discipular uns aos outros? Eu tenho orado a Deus para que nós nos despertemos como igreja. O material já está preparado, treinamento já tem sido dados, para que a Elaine cuide de mais 3, 4 mulheres. A Elisângela de outras 3, 4 mulheres. A Naila outras 3, 4 mulheres. O José outros 3, 4 homens. Em relacionamentos de discipulado, com a Bíblia como alicerce. A pessoa sozinha perde esse privilégio. O Cassimiro, o secretário do pequeno grupo, organizando toda a agenda semestral do pequeno grupo e pondo lenha no pequeno grupo. O Natanael, tendo o privilégio de saber que pelo serviço dele, o culto foi oferecido ao Senhor com excelência e pessoas foram edificadas. O que o Natanael fez? Chegou aqui hoje, bem antes das 9. Bem antes das 9. Bem antes mesmo. Ligou o som, ligou as luzes, verificou os cabos, ligou cada microfone, participou do ensaio da música, fez cada regulagem. Deus vê o seu serviço para a igreja dele. Eu estou me comunicando através de um instrumento digital que transmite a minha voz para que vocês ouçam o evangelho com qualidade. E Deus está usando a sua vida para isso ser feito. Pode não ser visto e nem aplaudido por muitos, porque tem alguns chatos que ficam reclamando. Sempre é assim. Mas Deus vê e Deus valoriza. Juntos nós somos membros do mesmo corpo. Desprezar, gente, a vida em comunidade é desprezar a nossa identidade como corpo de Jesus. E eu quero terminar, antes de abrir para vocês, trazerem considerações, se assim o quiserem, pedindo que abram lá em Hebreus capítulo 10, texto conhecido por muitos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E quero até te estimular depois, pegar essa mensagem editada, a Aline edita amanhã, e compartilhar para alguns amigos que não valorizam mais a comunhão em igreja, que usam esses argumentos: eu sou a igreja sozinho, sou templo do Espírito Santo, ou eu não preciso de igreja para viver. Precisamos uns dos outros. Hebreus capítulo 10, verso 25. Podemos ler a partir do verso 24, que diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros. E como é que nós nos animamos uns aos outros? Através do amor e na prática das boas obras. E Paulo, o autor aos Hebreus, segue dizendo: não deixemos de nos congregar, de nos reunir. No primeiro século já tinha esse problema, Cassimiro, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. A palavra admoestação é uma repreensão mais firme. É chamar os faltosos e dar aquela bronca amorosa. Ei, o que está acontecendo? Por que você está negligenciando o convívio com o povo de Deus? Você não sabe o privilégio que você tem, não, de fazer parte da igreja de Jesus. E a sua importância nessa igreja. A igreja de Jesus. A bênção que você pode ser na vida de outras pessoas. E a bênção que outras pessoas podem ser em sua vida. Admoestar é esse puxão de orelha amoroso, sabe? E o autor aos Hebreus está dizendo: antes façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse, gente? O dia do retorno de Jesus. Uma vez que o nosso Senhor está prestes a voltar, nós precisamos, mais do que nunca, nos animar, nos amar, cuidar uns dos outros. E às vezes vamos ter que puxar a orelha uns dos outros em amor. Porque tem momentos que eu preciso de um puxão de orelha. Tem momentos que o outro vai precisar de puxão de orelha em amor. Ser animada. Gente que está desanimada, você chegar e falar: ei, vamos, meu filho, não dou conta. Então vem cá, eu te dou a mão. Eu moro lá perto de casa. O meu professor se chama Flávio, né? Essa semana ele passou uma série para nós que eu falei: pelo amor de Deus, não é de Deus não. 6 séries lá no reloginho. Ficava 60 segundos lá, fazendo um negócio pesado.
Aí descansava 20 segundos, depois mais 60 segundos. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, quer matar nós? Aí teve uma hora que ele passou abdominal, 60 segundos abdominal. Pá, pá, pá. Descansa poucos segundos, mais 60 segundos de abdominal. Descansa poucos segundos, mais 60 segundos de abdominal. Pá, 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 pá. Tem momentos que a vida está difícil. Pressão, 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 pressão. Aí quando terminou, eu estava morto, assim, suadinho. Falei, não, já morri, não levanto mais aqui não. Aí ele veio, o Flávio, com as duas mãos assim, pegou em mim, me ajudou a levantar. Animar é isso, gente. Gente que está cansada, sobrecarregada, fé fraquinha, transpirando pelo cansaço dessa vida. Deus quer te usar como igreja dele para chegar e falar, vem cá. Tem mais energia aí. Bebe só um pouco d'água. Nosso Senhor ainda não veio. Ele vai te fortalecer. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Vamos lá. Refrescar aquela pessoa. Ser bênção naquela pessoa, na vida daquela pessoa. Expressar amor e cuidar do mútuo. Esse é o chamado de Deus para a minha vida. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. E para isso você não precisa ser um grande pregador, um grande músico, um grande professor de crianças. Isso é importante, é claro que é. Mas Deus quer usar todos. Porque a todos nós, Ele concedeu honra, dignidade. E a maior delas, gente, é sermos salvos, perdoados e fazer parte da igreja dele. Alguma pergunta? Pastor Delzi, alguma consideração? Traga aí algumas para nós. O que tem impedido as pessoas de se comprometerem mais com a igreja de Jesus? Fé fria. Amém. Olha como tudo se conecta. O pastor Dalzi está dizendo, precisamos conhecer Deus através da palavra. É o que a Naila falou no início. Tem faltado o conhecimento da palavra, por isso que o povo não está sendo fiel. Ao termos o conhecimento da palavra, precisamos desenvolver uma vida de oração, porque a palavra nos mostra que a oração é o oxigênio do crente. E a palavra nos mostra que quando nós oramos também por outras pessoas. Olha o que Jesus nos ensinou. Livra-nos, livra-nos do maligno. Livra-nos no plural. Nós precisamos orar por outras pessoas. E ao orar por outras pessoas, nós somos estimulados e convocados a orar com outras pessoas. Então, como igreja, precisamos orar mais, jejuar mais. É o que Tiago, irmão de Jesus, diz, né? Trocar esse sorriso fake, maquiado por tanto entretenimento e anestesia de prazer falsificado pelas estruturas desse mundo, trocar esse sorriso fake por lágrimas, por jejum, por quebrantamento. Eu ouvi do Hernandes, quando estive num congresso aqui na Missão Vida há alguns anos, algo que me tocou muito. Ou eu li num livro, a informação é verdadeira. Ou eu ouvi ou eu li. Mas do Hernandes, que ele foi... O senhor também foi, pastor Dalzi, na África do Sul, numa tribo que aconteceu um avivamento na década de 60? Aconteceu um avivamento numa tribo nos anos 60. Avivamento poderosíssimo. E nos anos 80, final dos anos 80, foi um grupo de pastores aqui brasileiros conhecer essa tribo que estava acontecendo lá. 20 anos depois ainda tinha os reflexos desse avivamento.
e o pastor, creio que foi realmente o pastor Hernandes, ele disse que aquilo que o impactou demais, e a melhor descrição que ele pôde fazer foi: a gente sentia Deus no ar. A gente sentia Deus no ar. E ele foi explicar melhor. Quando começou a acontecer o culto, e ele disse que ficou tão impactado naquele culto, porque ele via 60, 70 crianças de 7, 8 anos de idade, chorando, confessando pecados. O que a gente faz para os nossos filhos hoje durante o culto? Toma aqui, vai para o seu joguinho. O que a gente está ensinando para ele? Isso aqui não diz respeito a você não. Continua no seu entretenimento. Isso aqui não tem valor nenhum. Crianças de 7, 8 anos confessando pecados em lágrimas. Ajoelhadas. Por isso ele pôde dizer, a gente via Deus no ar. E a nossa vida está uma tragédia, sem oração, sem compromisso, sem unção, sem poder. E a gente chega aqui, de qualquer jeito, atrasado, desfilando. Ai, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não precisamos de igrejas cheias. Nós precisamos de crentes verdadeiros, clamando pela presença de Deus e pela unção do Espírito Santo. Amém, gente?